Eu espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a sexta videoaula da disciplina EDM 5201, Currículo Cultural da Educação Física, Perspectivas Política, Epistemológica e Pedagógica. É um trabalho que eu tenho a maior honra, a maior alegria de realizar em parceria com todos e todas vocês e também com os meus amigos, professor Mário Luiz Ferrari Nunes, da Universidade Estadual de Campinas, e o professor Wilson Alviano Júnior, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E nós pensamos que a assistência a esta videoaula, a realização da leitura da bibliografia indicada, a realização da atividade, o envio na data combinada e, principalmente, a participação na aula remota contribuirão para que você alcance, como objetivo desta disciplina, caracterizar os encaminhamentos pedagógicos do Currículo Cultural da Educação Física. Como vocês já perceberam, a temática da semana é a vivência e a experiência no Currículo Cultural da Educação Física e, evidentemente, como as questões na nossa disciplina, as questões que envolvem o Currículo Cultural da Educação Física, elas não isolam, elas não separam os aspectos epistemológicos, políticos e pedagógicos, nada melhor do que a gente recuperar alguns dos argumentos que Michel Foucault utiliza nesse texto que ficou disponível para que vocês fizessem a leitura, para que a gente possa fazer algumas relações entre essa argumentação Foucaultiana e as noções de vivência e experiência adotadas pela perspectiva cultural da educação física. Então, para Foucault, o poder é um modo de ação de alguns sobre outros. Para Foucault, o poder designa relações entre parceiros. Para Foucault, o poder se exerce, ele consiste nada mais do que conduzir condutas. E, finalmente, para Foucault, o poder inclui uma série de relações que se exercem através da produção e troca de signos. Estes aspectos eles são muito importantes, porque se nós pensarmos que estamos trabalhando nesta semana, neste momento da nossa disciplina, com as noções de vivência e experiência, nada existe na sociedade que esteja protegido de relações de poder, sendo as práticas corporais artefatos culturais, sendo as práticas corporais práticas também sociais, práticas também culturais, é evidentemente que as práticas corporais estão atravessadas por relações de poder. E quando nós pensamos nas vivências, obviamente as vivências também estão marcadas por determinadas relações de poder. Vocês verão que, tomando as vivências como encaminhamentos pedagógicos da perspectiva cultural da educação física, como encaminhamentos pedagógicos do currículo cultural da educação física, ao participar de determinadas vivências, ao participar das vivências que são organizadas, planejadas e desenvolvidas pelo professor ou pela professora, evidentemente as crianças, jovens, adultos e adultas, idosos e idosas estarão sob o jugo, sob o governamento de determinadas relações de poder. Mas veremos como isso acontece, ao menos do nosso ponto de vista. Evidentemente, como tudo que caracteriza esta discussão, tudo que caracteriza essa disciplina, e principalmente pensando naquilo em que Foucault nos ensinou, onde há poder, há resistência, e o poder só se exerce em contextos de liberdade, quando cidadãos e cidadãs, quando as pessoas estão livres para agir de outra forma, tudo que está sendo dito, você tem todo o direito de pensar de maneira diferente, você tem todo o direito de agir a partir de outras perspectivas, você tem todo o direito de se posicionar contrário ou contrária a isso que está sendo dito. Né? Não fosse assim, nós estaríamos contrariando essa perspectiva, essa fundamentação que estamos adotando nessa disciplina. E vocês perceberam que para nós a vivência, no campo da educação física cultural, para nós a vivência tem uma inspiração profunda no trabalho do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. E para Nietzsche a vivência será
a vivência tem uma afinidade direta com o presente. A vivência ela é imediata. A vivência é aquilo que acontece. A vivência, na visão de Nietzsche, ela está sempre atrelada às características do contexto. Não existe uma vivência que não esteja situada, que não esteja contextualizada. A vivência, ela tem uma intensidade que provoca alterações naquele que sente. Ninguém passa por uma vivência incólume. Todas nós somos de alguma maneira marcados e marcadas pelas vivências que acumulamos. A vivência é algo que se sente na pele, para Nietzsche, a vivência ela tem uma primazia no corpo. E é interessante você pensar nesses apontamentos, né, a partir da contribuição que os estudos sobre o currículo cultural da educação física foram buscar na obra de Nietzsche, para que a gente entenda que quase tudo que nos acontece, quase tudo que está acontecendo conosco, quase tudo que nós estamos fazendo, está sendo sempre, se constitui em vivências. Então, na ótica nietzschiana, este momento agora que você está assistindo este vídeo, este momento que eu estou produzindo este vídeo, é evidente que você vai ver o vídeo depois, bem depois, às vezes, né, do momento que eu produzi, mas enquanto pessoa que está produzindo esse vídeo, eu estou acumulando uma vivência. E você, neste momento que está assistindo esse vídeo, você também está tendo uma vivência, você está vivenciando a assistência a este vídeo. Mas como essa ideia de vivência, como esse sentir na pele, como essa primazia do corpo, como essa questão tão marcada pelo contexto e como essa questão tão intensa, ela é apropriada pela teorização curricular cultural da educação física, como que nós fomos buscar, nós que eu digo, esse coletivo de professoras e professores que trabalha nessa perspectiva, fomos buscar no referencial nietzschiano elementos para nos ajudar a pensar nas vivências ou na vivência no currículo cultural. Então, em primeiro lugar, é importante lembrar que a vivência no currículo cultural ela não quer regular ninguém. Evidentemente, enquanto prática cultural, enquanto prática social, a vivência pode sim estar regulando as pessoas. Mas a vivência não quer, nesta perspectiva, ela não quer ser uma experiência de racionalidade, ela não quer racionalizar. Por isso que não cabe na perspectiva cultural, a partir do momento que as crianças estão dançando, brincando, lutando, fazendo uma ginástica, fazendo um esporte, a gente fazer reflexões sobre aquela experiência, sobre aquela vivência, de tal maneira que elas racionalizem aquilo que elas vivenciaram. A vivência ela se consome no momento próprio da sua execução. A vivência acontece no momento próprio em que as práticas corporais se realizam. A vivência, ela é algo estritamente individual. Cada pessoa vive aquilo de uma forma diferente. Cada criança, cada sujeito da educação vive o brincar, o dançar, o lutar, o fazer ginástica ou fazer esporte a partir dos seus próprios elementos. Então, é impossível a gente desejar os mesmos efeitos a partir daquelas vivências. As vivências lá estão para serem vivenciadas. Esta ideia é muito importante, porque muito embora a gente pense que tudo que acontece pode ser tratado como vivência, na perspectiva cultural da educação física, e pensando que a vivência tem a primazia no corpo, e pensando que existe um momento muito importante no trabalho pedagógico, na tematização de uma determinada prática corporal, que é a execução propriamente dita, a vivência é aquilo que acontece durante o período em que durante aqueles momentos em que as crianças estão fazendo as práticas corporais. Então, na perspectiva cultural da educação física, as vivências são os encaminhamentos pedagógicos, são as situações didáticas, são as atividades de ensino em que as crianças vão realizar as práticas corporais do modo como elas entendem que sejam aquelas práticas corporais. É óbvio que elas tomam como ponto de partida a ocorrência social daquelas práticas corporais, mas a tentativa de reprodução, a ocorrência social, ou seja, aquilo que acontece fora da escola ou dentro da escola, em outros momentos que não sejam as aulas,
A maneira como elas entendem como seja aquilo e elas realizam aquilo da maneira como elas entendem, aquilo constitui as vivências, aquilo constitui a vivência enquanto situação didática do currículo cultural. Como vocês bem perceberam, nós fomos buscar em Michel Foucault as referências, o referencial para a gente pensar a experiência de si na perspectiva cultural da educação física. E são pouquíssimas as obras da perspectiva cultural da educação física que têm trabalhado com esse conceito, que vem ganhando força no trabalho, mais especificamente na produção, na escrita do professor Mário Nunes, como vocês bem sabem, né, que é um colega que vem se aprofundando nessa discussão. E ele vai, juntamente com os seus orientandos e orientandas, vai trazer para dentro do currículo cultural esse conceito tão importante da experiência de si. E aí, para Michel Foucault, a experiência nada mais é do que um processo de subjetivação, que, por sua vez, se subdivide e se organiza em 3 momentos diferentes. Há um processo de assujeitamento, ou seja, que alguém é assujeitado a partir daquela experiência que é proposta. Há algumas técnicas de controle, algumas formas de regulação daquelas pessoas, uma forma de regulação que a experiência vai promovendo, e há um exercício de si sobre si mesmo. Como vocês bem perceberam, essa discussão tem uma origem no conceito que Foucault vai buscar na Grécia Antiga da noção de cuidado de si, que inclui uma série infinita de situações e de atividades, mas que tem muito a ver com com aquela maneira como o sujeito pensa sobre si, pensa sobre as coisas que faz, pensa sobre o seu próprio modo de vida. Uma outra contribuição importante desse referencial é a ideia da gente entender a experiência como deixar-se atravessar pelos acontecimentos, deixar-se transformar. Então, experiência de si é uma coisa, experiência é uma coisa, a vivência é outra coisa. Enquanto a gente não espera que as vivências desencadeiem determinadas ideias, determinados comportamentos, determinados reflexos, determinados efeitos, muito embora isso vá acontecer, e isso seja incontrolável, a experiência, por outro lado, ela está lá para gerar alguns efeitos, para gerar algumas mudanças de comportamento. A questão é a direção em que essas mudanças vão tomar, que precisa ser repensada, que precisa ser analisada. A experiência em Foucault, ela é sempre uma prática de liberdade. E liberdade, nesse referencial, nada mais é do que assumir um posicionamento político sobre as coisas. Assumir que o outro produz e é produzido de outras formas. Ou seja, a liberdade implica aceitar o outro como ele é, aceitar a outra como ela é. A liberdade implica compreender e valorizar a existência e o direito à diferença, ou seja, pensar que todos nós temos que ser iguais, pensar nessa homogeneidade, pensar que todos nós temos que participar das coisas, da vida, da mesma maneira, seria contrariar essa noção, contrariar essa ideia, ou seja, pensar de uma outra maneira, de maneira bastante afastada dos princípios ético-políticos que orientam a perspectiva cultural da educação física. E aí, a experiência, e se a gente entender o currículo cultural como experiência, se a gente entender um acontecimento como experiência, a experiência transforma o indivíduo, a experiência nos modifica de alguma maneira. Como a experiência em La Rosa, Jorge La Rosa, o filósofo espanhol Jorge La Rosa, também vai buscar seu referencial em Foucault, ele vai dizer que a experiência é aquilo que nos toca. A experiência é aquela marca que fica do acontecimento. Então, como é que a gente pode entender a experiência no currículo cultural a partir do referencial Foucaultiano? Sobretudo por meio da articulação de temas ou dos conhecimentos que circulam nas aulas, dos conteúdos que circulam nas aulas, com as práticas já significadas. Não há como evitar, e ainda bem que as coisas funcionam dessa maneira, todas as crianças, na perspectiva cultural da educação física, e como vocês já sabem, como que os temas são selecionados e como que as aulas são desenvolvidas, ou seja, na perspectiva cultural da educação física,
a gente não parte do entendimento que as crianças nada sabem sobre aquelas coisas que estão sendo tematizadas. Muito pelo contrário. Ao selecionar os temas, ao selecionar as práticas corporais, a partir de determinados princípios e a partir de determinados encaminhamentos pedagógicos, é evidente que as crianças guardam saberes, as crianças acumularam relações anteriores com aquelas práticas corporais, mesmo que seja através dos meios de comunicação. Então, a experiência consiste nessa articulação entre os temas e os conteúdos com aqueles saberes já acumulados, com aquelas representações que as crianças possuem sobre as coisas, sobre o tema que está sendo, sobre a prática corporal que está sendo tematizada, sobre o tema que está sendo abordado. Uma outra questão muito importante é entender que por meio da afirmação de outras formas de existir das práticas corporais e dos sujeitos que delas participam, você também tem uma questão importante para a experiência. Então, a experiência, ela acontece nessa articulação daquilo que nós estamos trabalhando com saberes que já possuem, que as crianças já possuem, e a experiência também se torna, a experiência de si, ela se torna uma situação relevante para a perspectiva cultural da educação física, na medida em que as práticas pedagógicas, na medida em que as aulas, elas afirmam que as práticas corporais podem acontecer de outra maneira, em outros contextos, de um outro jeito, por outras pessoas, e que as pessoas que delas participam podem significá-las, podem compreendê-las, podem realizá-las de forma diferente. Então, se a gente puder sintetizar essa questão, a vivência é aquilo que acontece durante a execução das práticas corporais e aquilo que acontece absolutamente incontrolável, e cada criança vai viver aquela realização da prática corporal de uma maneira absolutamente diferente. A experiência é aquilo que resulta não só da vivência, mas de todas as outras situações didáticas que caracterizam o currículo cultural, que caracterizam a tematização de uma determinada prática corporal, sempre valorizando outras formas de fazer, não negando que existem outras formas de pensar, dizer e fazer as práticas corporais, e reconhecendo que estas questões vão se materializando em experiências de si absolutamente distintas para o Joãozinho, para a Mariazinha, para a Carolina, para a Paula, para o Rodrigo e assim sucessivamente. Muito bem, com essa discussão nós fechamos esta videoaula, nos encontramos na próxima aula remota. Fiquem bem, façam as duas leituras que estão recomendadas. Wilson, Mário e eu estamos aí nos preparando para a próxima aula remota. Realizem a atividade e, por favor, nos enviem a atividade dentro do prazo combinado. Fiquem bem, se cuidem muito. Até o dia 11 de novembro.